Uma outra demanda que a gente tem em relação a restaurações de superfícies proximais de dentes anteriores são as lesões de cárie, né? A gente tem, então, lesões de cárie que podem vir desde uma lesão não cavitada, como a gente pode ver aqui, ó, na distal desse, isso aqui é um 21, né? Aqui a gente tem uma pequena cavidade na proximal, ó, na região distal do 11. A gente pode ter uma cavidade já bem estabelecida com envolvimento dentinário, uma sombra, né, do envolvimento dentinário aparecendo, né, no esmalte translúcido e uma cavidade que invadiu a face palatina. Ou nós podemos, se a cárie progrediu ainda mais, essa cavidade invadir também a face vestibular. Então, aqui a gente está vendo, ó, diferentes graus de complexidade de lesões de cárie acometendo a superfície proximal do dente anterior. E a gente vai ter diferentes abordagens em função dessas diferentes complexidades da lesão de cárie. Então, aqui na lesão não cavitada, muitas vezes o que a gente vai fazer é não fazer nada. Por quê? Porque para a gente identificar a cárie, a gente tem alguns critérios, né? Aqui é um índice clínico visual que foi desenvolvido recentemente, né? É o ICD-AS, e esse critério, ele classifica as lesões de cárie em 6 scores, né? Então, o 0 seria a superfície rígida, e aí depois a gente tem aqui, ó, alteração inicial em esmalte, né? A gente tem em esmalte seco, uma alteração inicial em esmalte úmido, ou seja, aqui a mancha branca, né? Então, uma mancha branca ativa no score 1, no score 2 também, só que a mancha branca é mais intensa, porque ela aparece no esmalte úmido. Geralmente, essa lesão que só aparece no esmalte seco, ela tem uma desmineralização limitada à superfície externa do esmalte. Quando a mancha branca aparece em esmalte úmido, histologicamente, ela já envolve o terço mais externo da dentina, a lesão de cárie. No scores 3, a gente tem microcavidade em esmalte, mas não apresenta um sombreamento de dentina, né? Então, seria uma situação aqui, ó. No score 4, a gente tem, né, a mancha branca no esmalte, como a gente aparece ali, aquela manchinha branca, ó, no score 4, e apresenta um sombreamento, quer dizer, a gente vê que no fundo tem um escurecido, que significa que a cavidade está ali. Nessa lesão, a gente tem aqui, ó, aqui está o limite da nossa cavidade, ó, e a gente enxerga um sombreamento daquela dentina. Então, a gente tem a cavidade com um sombreamento da dentina que foi afetada aparecendo embaixo do esmalte. Então, ela iria chegar aqui no score 4, aquela que eu estava mostrando antes, score 4 ou score 5, que é uma cavidade com dentina visível. Claro que ali na superfície proximal, muitas vezes a gente não enxerga a dentina, e a gente tem o dente adjacente impedindo essa visualização direta. E o score 6 seria uma cavidade extensa com dentina visível. Então, notem que, conforme a gente tem esses diferentes scores, né, como que a gente traduz isso na clínica? A gente não fica classificando ele em scores, a gente deveria, mas não faz. O que a gente faz? A gente classifica em uma mancha branca, né, sem cavidade, e depois a gente tem a mancha branca com cavidade, né? A lesão não cavitada e a lesão cavitada. Principalmente essa vai ser a diferença clínica que a gente vai fazer no momento de definir qual a intervenção que a gente vai fazer. Então, pensando em como nós vamos intervir em cada uma dessas situações aqui, eu peguei aqui um esquema de decisão restauradora, que é um esquema que foi feito pelo professor Leandro Hilbert, que é professor lá da Universidade de Brasília. Ele tem trabalhado muito com odontologia de mínima intervenção, e ele fez aqui um esquema que eu achei muito interessante, eu trouxe para a gente estudar ele um pouco. Ó. Quando nós temos uma lesão cariosa numa superfície proximal, primeira coisa que a gente vai classificar, se ela é ativa, então, em relação à atividade da lesão.
se ela é ativa ou se ela é inativa. Se ela é inativa, ela não precisa de uma intervenção, salvo em questões estéticas. Vamos pegar, por exemplo, um paciente que tem uma lesão, que está inativa, que não tem cavidade, mas ficou uma mancha escura na região do dente anterior, e isso atrapalha a estética do paciente. Então, nós estamos ali, muitas vezes, vamos precisar fazer algum tipo de intervenção pensando na estética do paciente, mas pensando na lesão, né, a gente, na saúde, em relação à doença cárie, nós não precisamos fazer intervenção em uma lesão inativa, somente em casos de estética, eu repito. Agora, nós podemos classificar essa lesão como uma lesão ativa. E uma vez que essa lesão está ativa, nós vamos passar para o segundo critério, que é o critério cavidade. Então, se a lesão está ativa e tem uma cavidade clinicamente detectada, nós vamos partir diretamente para a intervenção invasiva, que é a realização da nossa restauração. Se essa lesão não tem uma cavidade clinicamente detectada, aí nós temos 3 possibilidades. Nós temos a possibilidade dela não ter cavidade detectada e ser só em esmalte, e aí a gente vai fazer uma intervenção não invasiva ou microinvasiva, né, uma remineralização, instrução de higiene, aplicação de flúor, de géis de fluoretos, ou até mesmo algum tipo de infiltração resinosa. Nós podemos ter uma cavidade de pequena extensão, ou seja, no terço externo de dentina, e aí a gente vai ter que decidir por fazer um afastamento dentário para esclarecer isso, ou nós podemos ter uma cavidade mais intensa, que a gente vai precisar invadir novamente. Então, não detectando a cavidade, a gente vai produzir um afastamento dentário. A partir desse afastamento dentário, a gente vai ter a certeza da cavidade, ou a gente não vai ter a certeza da cavidade. Quando a gente, após o afastamento dentário, tiver a certeza da cavidade, vamos saber que temos que invadir. Então, qual que é o resumo disso aqui? Quando nós temos certeza de que a nossa lesão cariosa proximal apresenta uma cavidade, ela precisa receber uma restauração. Aqui, ó, intervenção invasiva significa fazer uma restauração. Se a gente, mesmo com o afastamento, não consegue ter certeza que tem uma cavidade ali, nós vamos fazer um sistema de não intervenção ou mínima intervenção, para acompanhar essa lesão ao longo do tempo, né? A gente tem uma mudança, esse esquema, ele denota, ele mostra uma mudança do paradigma, né? Em inglês eles chamavam, antes a gente tinha um paradigma drill and fill, que é fazer a cavidade e preencher com a restauração. Drill, né, da broca, e fill, da restauração. E agora a gente tem uma outra forma de fazer essa intervenção. Nós estamos usando uma filosofia que é a filosofia heal and seal, que é curar e selar, né? Está sendo muito mais importante para o manejo das lesões cariosas o selamento, o diagnóstico e a cura daquela lesão do que fazer a restauração. Que a gente tem aqui, ó, a necessidade de identificar a presença de atividade de doença e depois a necessidade de identificar a presença de cavidade. Certo? E o exame radiográfico é um dos exames complementares que a gente lança a mão para identificar qual é o envolvimento da dentina no processo da lesão cariosa. E a gente tem também o afastamento interdental. Então, aqui a gente tem uma borrachinha de afastamento, que é a borrachinha ortodôntica, que ela deve ser posicionada ao redor do ponto de contato, ela tem que abraçar completamente o ponto de contato, e ela demora, assim, de 2 a 3 dias para fazer um efeito significativo e afastar bem o dente, para que a gente possa identificar que condições tem aquela superfície que a gente está querendo examinar. E a gente tem também um outro tipo de borrachinha, que é a borracha contínua, que essa borracha faz um afastamento mais rápido, ela demora de um dia para o outro, para a gente fazer esse afastamento, e a gente também consegue identificar adequadamente a superfície. Se a gente quiser um efeito mais rápido, se o afastamento necessário for menor do que 1,5 mm, a gente pode fazer o afastamento imediato.
que é o afastamento que utiliza um afastador, né? Vocês, na lista de materiais, têm o afastador de Elliott, que é um instrumento metálico, né, que tem duas cunhas sobrepostas, que a gente adapta na região proximal e vai apertando ele, e ele vai produzindo um afastamento imediato, que muitas vezes é dolorido para o paciente, e que o paciente tem que entender a necessidade daquele procedimento. Não é possível anestesiar, ou seja, possível é, né, mas não é recomendável anestesiar, porque se a gente anestesiar, o paciente não sente a dor, e a gente pode fazer um excesso de pressão no afastador e acabar gerando alguma lesão a nível periodontal. Então, a dor do paciente no uso do afastamento interdental é o nosso guia para saber o quanto a gente pode e o quanto a gente não pode intervir. Independente da forma que a gente utilizou para ganhar o afastamento, seja ele imediato, né, com o uso de afastadores, ou mediato, com o uso das borrachinhas, que a gente mostrou antes, é assim que a gente chegou e identificou o ganho de espaço, colocar uma cunha de madeira. Essa cunha de madeira vai manter esse espaço que a gente ganhou, sem que a gente perca esse espaço muito, muito rápido, né? A perda de espaço é muito intensa se a gente não mantém ele. Então, a gente botou a borrachinha, fez o afastamento com o afastador. Quando a gente tira o instrumento de afastamento, aquele espaço tende a voltar rapidamente se a gente não coloca uma cunha de madeira para manter o afastamento que a gente conseguiu. E aí depois a gente pode ir identificando, né, todas as nuances, tendo um acesso melhor àquela cavidade que a gente estava querendo instrumentar.